Olha o poder de acreditar nos seus sonhos. Eu, quando era criança, na minha infância, a minha família colocava um palquinho, né? E eu ficava em cima desse palquinho assistindo. Na época, para quem não conhece, chamava-se chacrete. E o meu sonho era ser bailarina. Então, o que é que eu fazia? Quando o programa começava, a minha família toda ia, colocava as cadeiras, né? Era muito cômico. E essa lembrança para mim é muito boa. Então, eu dançava. O programa do Chacrinha ia se iniciando e eu lá dançando em cima de um palquinho improvisado que a minha família colocava. E ai de quem não aplaudisse depois, hein? Então, esse sonho eu levei para minha vida. E hoje estou aqui para contar essas experiências para vocês, ver o quanto é importante. Eu casei, tive minha primeira experiência com o estúdio de dança chamado, eu me recordo bem, em 1981, gente, faz muito tempo, era Scorpions. Então, naquela época, eu já pensava em me especializar. Você vê como é importante os sonhos nossos. E vim para São Paulo, né? Vim, me especializei, estudei bastante, até hoje continuo estudando, né? Isso foi uma experiência incrível na minha vida. E estou falando para você que sonhos podem ser realizados, é só você acreditar, assim como eu acreditei. Eu já dancei aqui em Santa Isabel, danço muito fora, faço competições, já ganhei muitas medalhas, ganhamos também troféu e gosto muito de me apresentar em palco. Já faz 8 anos que eu estou aqui, trazendo minhas netas e amo dançar a dança do ventre, como eu já falei. A dança cigana foi a primeira que eu dancei. Me orgulho de estar no palco. E o maior conselho que eu dou para todas, vir conhecer o estúdio Bruna Brasileira.
Porque eu gosto muito de dançar. Eu sempre dancei. Eu já fiz balé quando eu era pequenininha, então eu já apresentei no Belly Dance uma vez. E eu acho bem legal. Eu sei na Praça da Bandeira. Eu gostei bastante, foi muito legal. Fiquei com um pouco de frio na barriga, né? E foi muito legal, eu gostei bastante. Eu entrei no estúdio de dança Bruna Brasileira em 2013. Eu sofria de uma depressão muito forte. Aí a minha filha me comunicou que havia um estúdio lá embaixo, se eu gostaria de fazer a dança. No começo eu relutei, falei que não, porque eu estava muito para baixo, muito sem vontade de nada. Mas uma amiga, Elzi, falou, vamos, eu vou com você. Aí ela falou, então você aguarda aqui, que a Bruna vai dar aula. Eu fiquei em pé na porta da aula. Aí passou aquela mulher com a fitinha na cabeça assim, que ela amarrava uma fitinha, toda porreta para dar aula. Era a Bruninha. Quando ela entrou, ela passou por mim, já levou a energia toda. O coração de Taninha, já foi tudo embora lá para dentro. E ali eu comecei a fazer aula de dança, toda atrapalhada. Bruna teve muita paciência, mas a nossa aula era muita energia, era muita alegria, era muito... As pessoas que conhecem Taninha e faziam aquelas aulas vai confirmar. Era uma energia tão boa. Aquilo foi me levantando todo o tempo, da tristeza que eu sentia. Além da autoestima, né? Porque daí eu me arrumava para ir para dança, eu tinha que descer, e aquilo foi me ajudando. Sem dizer a Bruna que sempre conversando, porque o estúdio não é só a dança. Ali é uma família. Ali se um está mais triste, um pergunta o que foi, o que aconteceu, tem um interesse. Academias de dança tem várias, mas é o jeito de tratar, né? Sempre me valorizaram muito, fui em eventos. Ali a gente conhece lugares diferentes, não se fica centrado só Santa Isabel, né? Sempre fui convidada para eventos longe, com pessoas top de linha, diferentes, pessoas incríveis. Então é uma coisa assim que hoje, para mim é 100%. Sempre foi vestir a camisa, mas não é só a camisa não, com a camisa é o coração. Mas tem uma importância no estúdio que é, assim, fundamental, é as crianças. Na minha época, quando eu fui criança, não existia muito essa parte da dança. Porque se existisse, isso trabalha muito a autoestima da criança. As menininhas já crescem se achando. Isso é muito importante para uma criança. Ela já cresce brilhando já. Um brilho que ninguém vai apagar. Então, trabalhar esse lado nas crianças, eu acho, além dos adultos, que já estão estragados pela falta de estima como eu tinha, se é trabalhado desde criança isso, nossa, é maravilhoso. Aquelas meninas quando sobem no palco, o esmero, a riqueza de detalhes, a limpeza é impecável, o figurino é impecável. Não é apresentado qualquer coisa, nunca é qualquer coisa, é fantástico. Para mim, me hipnotiza. Desde a criança que dança, desde o adulto que dança, é incrível. Então o estúdio para a cidade, ele é fundamental porque ele faz crescer a pessoa, desde criança, sentir especial. E quem saiu dali também sai grande, ninguém sai dali pequeno. Quem sai dali já sai grande, sai gigante. Entra pequenininho e sai grandão. Sou fã, sou plateia mesmo. Grito quando tem apresentação, vibro, porque é o que eu sinto, né? Agora eu tô gritando menos porque tem que dar uma maneirada, mas... mas agora o estúdio tá ficando meio chiquetoso, então tem que maneirar, né? Acompanhar o ritmo. Mas eu amo. E o trabalho de vocês é um trabalho sério, não é brincadeira. Ao mesmo tempo que tem esse lance de autoestima, tudo, o negócio é sério, é muito treino, é muita disciplina. Desde o cabelo,
a vestimenta, e isso para o público é um presente, filha. É um presente. Eu fico doida. Comecei a dançar por causa que eu tinha tempo para fazer alguma aula, assim, uma dança. Aí eu comecei a gostar dessa dança, fazer belly dance e balé. Só que aí eu não fazia jazz. Aí quando eu comecei a fazer jazz, eu gostei e continuei. Agora eu estou fazendo jazz, balé e dança do ventre, que é o belly dance kids. Eu gosto de ir para vários lugares para fazer apresentação e também eu gosto muito de fazer aula, por causa que é muito bom fazer as aulas com a Kate. O meu maior sonho é aprender vários passos, colocar sapatilha e ir para dançar com outras pessoas e ganhar uma medalha. Que é muito boas aulas, dá pra fazer jazz, balé e belly dance kids. O Instituto do Bruna Brasileiro, por uma participação que eles tiveram na praça em 2018, que foi uma apresentação assim de uma caravana, que eles dançaram numa caravana, e eu tava passando pela praça e eu ouvi quando o grupo estava dançando, e eu me interessei muito. No dia seguinte eu já entrei em contato com a Bruna, conversamos por muito tempo no telefone, e aí eu decidi que eu queria experimentar, porque era uma coisa diferente que eu não tinha visto. A dança cigana me chamou muita atenção e eu gosto muito. A dança é muito importante para mim, porque ela atua num processo de cura para mim. E é muito importante para todas as mulheres, porque melhora a autoestima de todas. Cada um com seu problema, e participar de um grupo é muito importante, porque a gente começa a conhecer, conviver e conhecer e saber dos problemas das outras pessoas, e saber que o seu problema não é o pior problema, que tem gente que tem problema pior que você, e ali estamos todas unidas para tratar um bem comum. Fizemos festivais em teatro, assim como participamos de espetáculos nas praças, e todos são importantes, né? Que eles fazem com que as pessoas elas não passem a ter mais vergonha de se apresentar, tá? Mas eu gosto mesmo, são dos festivais assim que a gente compete, tá? Porque eu acho muito assim, é um estímulo pra gente. E também, nesses últimos tempos, ter essa coisa ligada à autoestima, ligada a transtornos, porque até os médicos agora indicam dança, porque é a terapia mais completa para o seu sistema nervoso, para o seu mental, para o seu espiritual. Então, ela conecta tudo, tudo. Ela transforma você assim, faz você brilhar, faz você ser um ser de luz, e você fica feliz. Entendeu? E participem, gente, participem, venham, dance. Se gosta de balé, faça balé. Se gosta de dança do ventre, faça dança do ventre. Mas eu, particularmente, amo a dança cigana. Bom, eu comecei no finalzinho de 2020, foi ali em dezembro mesmo, porque uma amiga minha me convidou. Pequena, eu sempre quis dançar. E eu nunca tive essa oportunidade, então eu vi que eu poderia realizar um sonho meu de infância. A princípio eu sempre quis fazer o balé, mas quando eu comecei na dança do ventre, eu me encontrei de verdade. E eu vi que era aquilo que eu queria para minha vida. Foi uma experiência muito boa, única, e eu não me arrependo nem um pouco. Acredito que foi a melhor escolha da minha vida, porque foi quando eu me encontrei de verdade, eu precisava disso. Porque eu já entrei já querendo dançar. Eu lembro que a Kate me falou assim, a gente vai ter uma apresentação, só que a gente estava em pandemia, então quando ela falou, eu já falei, eu quero dançar. Mal sabia eu, não sabia nenhum passo direito, mas eu falei, eu quero dançar já. Então, quando foi a minha primeira apresentação na live, aquilo me marcou muito e foi muito especial para mim. A segunda foi a minha primeira competição, porque eu não imaginava que eu poderia ganhar em terceiro lugar.
Eu achei que eu nem tinha capacidade para isso, mas eu vi que eu sou capaz. A Kate me mostrou isso e acho que foi muito especial para mim aquele momento. É importante o estúdio na cidade, porque ele proporciona momentos felizes para várias meninas, para várias mulheres, crianças. Não é só para você se divertir, mas para você fazer algo por você também. Isso mostra que muitas das vezes as pessoas não se importam tanto com a cultura e deixam isso de lado. E não é verdade, isso é importante, principalmente para as crianças, que hoje em dia fica tanto tempo só em celular. E a dança, ela muda as pessoas. Então, eu acredito que o estúdio faz o melhor para a cidade. E acredito que muitas das pessoas ainda vão enxergar isso além. Então, eu acredito que ele contribui muito para a nossa cidade, para a nossa cultura. E isso é muito importante. É porque a minha prima, ela tem 3 anos, né? Com 2 anos ela já começou a dançar. Aí uma apresentação dela de Barbie, eu fui lá pra ver. Aí eu gostei demais, eu tinha 5 anos, eu gostei demais. Isso, balé, belly dance, jazz. Eu me apresentei já em Arujá. Foi a minha primeira vez, eu acho que eu já fiz mais apresentação. Aí, um dia depois que eu voltei no Didas, eu fiz uma apresentação lá na Praça de Bandeira de Jasmine de belly dance. Vem todo mundo lá, meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia. Gostei muito. Sou uma bailarina, porque a minha professora, ela é muito legal e eu gosto muito de fazer balé. O meu sonho é ser uma bailarina bem famosa e também das outras danças. É meu sonho. E também ser médica é meu sonho. Eu comecei aqui no estúdio em 2016, né? Eu já tinha vontade de fazer aula de dança do ventre há muito tempo, desde a época do Clone, eu acho que foi aquela febre da Jade. E foram passando os anos. E aí, depois, mais velha, com um pouco mais de tempo, porque quando eu era adolescente também era estudar, era um monte de compromisso que eu tinha. Depois, mais velha, eu comecei a procurar realmente um estúdio, uma escola de dança. E aí me indicaram aqui, o estúdio, né? Eu vim aqui, conversei com a Bruna, e aí fui indo, né? 2016, 2017 dei uma paradinha, porque eu precisei fazer uma cirurgia, questão de saúde. E aí, mas eu vinha, mesmo sem poder dançar, sem ter liberação médica, eu vinha para assistir, ficava sentadinha ali no canto, porque é uma coisa que sempre me fez bem, né? Ela aumenta a autoestima e é impressionante a diferença da Renata fora do palco e a Renata quando ela tá de bailarina. Quando eu me visto, quando a minha Renata bailarina entra, né, minha dançarina do ventre entra em cena, parece que eu sou outra pessoa, me traz um empoderamento, me traz uma autoestima elevada, parece que o mundo tá ali e eu estou me divertindo, eu só me aproveito para me divertir, para fazer a arte, para me expressar com o meu corpo, né, com minha mente, com o meu sorriso, com o meu coração. Sabe a decisão é decidir dançar. A dança ela é muito importante, a dança transforma, a dança eleva a autoestima e a feminilidade. Eu entrei aqui no estúdio de dança Bruna Brasileiro faz mais ou menos uns 2 meses. Acho que eu entrei muito porque eu sempre gostei muito de dançar, assim, qualquer ritmo, qualquer coisa. Acho que também é um pouco uma veia assim, que eu tenho da família, que todo mundo dança, tenho professores de dança na família. Então, qualquer ritmo sempre me animou a dançar. E quando eu entrei aqui, na verdade, eu nem esperava assim, me identificar tanto com a dança do ventre, que é o que eu faço, né? Sempre achava incrível, mas não esperava que eu fosse conseguir e um dia começar a fazer as aulas.
E, enfim, adoro muito as aulas, assim. Eu sinto que em 2 meses eu já aprendi muito. Tanto que já tive a minha estreia com 1 mês de aula aqui em Santa Isabel e foi incrível, assim. Eu senti que eu estava confiante para poder apresentar, mesmo com passos básicos ali que eu já tinha aprendido durante as aulas. Eu senti que já dava para eu mostrar, assim, o que eu tinha aprendido. E acho que é isso, as aulas também são muito tranquilas, assim, a gente vai no nosso ritmo, acho que cada aula que a gente tem, a gente aprende um estilo, né, algum movimento diferente que já agrega e com aquilo a gente já consegue criar uma coreografia diferente. Eu sinto que dançar me deixa viva, assim, sabe? Eu acho que é realmente, assim, por mais que eu não seja profissional nem nada, eu sinto que dançar qualquer coisa, no dia mais triste que eu tenho na minha vida, se eu colocar uma música e eu começar a dançar, seja o que for, não preciso nem saber a coreografia, só me movimentar, eu sinto que aquilo já muda totalmente meu dia. Acho que o que me motiva é me sentir viva, assim. Eu sinto que com a dança eu realmente me sinto viva, sabe? Fazendo alguma coisa pra mim. E quando eu danço, não tem tempo ruim, assim. Eu esqueço de todos os problemas com a dança. Tentem, não tenham medo de tentar. É isso, muitas vezes pode parecer que, enfim, um ritmo, uma dança não seja pra você, seja muito difícil, que, enfim, parece que todo mundo que dança já é profissional, e não. Eu já recebi comentários de que eu estava parecendo profissional, sendo que eu tenho 2 meses de aula de dança do ventre, assim. Então, acho que o recado que eu tenho é isso, não tenham medo de tentar. Eu estava lá bem no comecinho, a Kate me convidou para fazer uma aula, onde a Bruna era professora de dança do ventre, e a Kate ainda era aluna da Bruna, e foi muito legal, foi muito gostoso, eu fui lá para conhecer tudo, a Bruna já tinha as alunas que já faziam as apresentações, ela falou, olha, aqui é uma turma um pouquinho mais avançada, eu já tinha alguma base. Aí ela foi me procurar, ela falou, não, eu queria você com a gente, tudo, comecei a fazer. E isso é uma coisa que eu levo para sempre aqui no coração. E acho que com 1 mês, 2 meses, nem 2 meses de aula, ela falou, tem uma apresentação e você vai fazer também. Eu falei, como assim? Pois é, fui com a cara e com a coragem. Minha primeira apresentação em pouquíssimas aulas, né? E a Bruna tem um jeito todo especial de dar aula. Até que um dia veio a dança cigana no estúdio Bruna Brasileiro, que é o maior orgulho de ter feito, né, a minha primeira professora de dança cigana ser uma cigana de verdade, que é a Bruna, e é muito gratificante, assim, né? Como nós fizemos o espetáculo Abrasileirando, que foi a coisa mais linda, com temas de músicas brasileiras, a gente pôde, então, se apresentar com a dança cigana. Faço aniversário junto com a Kate, nós temos 1 ano de diferença, e aí, quando a Bruna descobriu isso, ela começou a me chamar de filha, eu chamo ela carinhosamente de Mames. Então, é a minha Mames de coração, que eu adoro. E só tenho a agradecer aí o estúdio, foram tantas coisas, se eu for falar de todas as histórias, eu vou me delongar muito aqui, mas é só gratidão. A escola foi a pioneira na parte de danças do ventre, dança cigana em Santa Isabel. Não existia nenhum profissional que conseguisse ter uma turma assim. Vocês trabalham a autoestima das mulheres. Na época que eu fazia, eu era bem mais cheinha. E isso nunca foi impedimento, nunca me senti inferior ou algo do tipo por estar acima do peso. Pelo contrário, vocês sempre incentivaram a todas as alunas, independente da dificuldade ou da aparência, para a gente poder estar se mostrando, para a gente poder estar dançando com confiança. Então, vocês ajudam muitas mulheres com autoestima. E é muito legal porque, às vezes, é o sonho de muita mulher estar realizando aquele sonho de criança, né? Que queria dançar e, às vezes, não tinha oportunidade, não tinha dinheiro, não tinha onde fazer. E aí, na fase adulta, encontra um estúdio onde pode se desenvolver. Né? No começo da pandemia, continuei de forma online e parabéns para o estúdio, porque não foi uma fase fácil, pandemia, já é difícil você fazer aula de dança presencial, manter uma escola online para esse público é um pouquinho mais complicado e vocês se mantiveram de pé, que foi onde eu consegui ficar com vocês ainda. Amo você, Mames, Kate, parabéns, Estúdio Bruna Brasileiro. Eu conheci a dança através da minha tia, é uma tia de coração, que meu coração amou ela.
e eu vi que fazia bem para ela e eu vim conhecer e acabou que me fez bem também. Me tirou de um buraquinho escuro chamado depressão, crise de ansiedade, crise de pânico. E me faz muito bem, me renova, cada aula me renova um pouquinho mais, me alegra um pouquinho mais, me fez eu me olhar no espelho de uma maneira totalmente diferente. A dança está me ensinando a me amar mais, a me observar mais, e isso me faz muito bem. É uma coisa maravilhosa, uma coisa que liberta a gente, é uma coisa que motiva a gente, que impulsiona a gente a crescer, a se olhar diferente, a se amar melhor, a se amar em primeiro lugar, aumenta a autoestima da gente, é uma coisa muito boa. Então, eu precisava fazer alguma atividade do corpo da ansiedade, e aí eu via vocês, né, via a apresentação, eu acompanhava, e vim conhecer, amei, acompanhando vocês nas redes sociais, né? Eu vi a apresentação, achava lindo, as menininhas também. E aí eu resolvi me conhecer, a gente fez uma aula de dança do ventre e eu me encontrei na dança cigana. Eu adoro as aulas, assim, foi uma chave, na verdade, porque tem grande pretensão, eu vim porque eu queria me movimentar. E as aulas são super bacanas, as pessoas são acolhedoras e é muito gostoso. Cada dia a gente quer vir sempre mais. Eu comecei a dançar desde pequena. Eu acho que tinha uns 6 ou 7 anos, passando na rua assim com a minha mãe, conheci o estúdio assim, vi a foto de uma bailarina lá na frente do estúdio, vi e quis conhecer, quis vir dançar, mas desde pequena a dança sempre acho que fez parte da minha vida, porque em casa a gente sempre ouviu muita música, a gente sempre gostou muito disso, dessa bagunça de dançar, de brincar, de pular, essas coisas assim. Então acho que eu sempre gostei muito por causa disso. E aí fui crescendo e pegando gosto. Eu fiz balé aqui no estúdio e acho que fiquei um ano e pouquinho no balé e depois vim para dança do ventre. E tô até hoje, né? Tempo já que eu não me vejo mais não vindo pro estúdio toda semana, vindo fazer aula. Mais de 10 anos aí, né? Acompanhando o estúdio, essa trajetória toda. E desde o começo, desde pequena. Eu gosto de dançar. Muito legal, a Kate, a minha professora, ela é muito legal. Ela é paciente, ela gosta muito de mim, de todo mundo. Eu gosto de tudo, mas o que eu mais gosto é apresentar mesmo. Poder crescer e virar uma professora mesmo. Eu acho muito legal a dança do ventre, principalmente, muito legal. Cheguei aqui pedindo maiores informações, me deram, e aí eu senti uma receptividade muito grande. Eu me senti em casa e posso estar cansada como foi, exausta como for, mas quando eu venho para a aula, que eu volto para casa, eu volto outra mulher. Feliz, eu estou feliz. Eu adoro a minha escola, adoro a equipe, isso aqui eu costumo dizer que nós somos uma família dançante. E em seguida, a minha neta veio também para fazer o belly dance aqui com a professora Kate, e ela está muito feliz. E por tudo que eu aprendi aqui, eu fui lá no palco e eu dancei e a gente foi aplaudido e eu gostei muito, muito, muito. Eu digo que vale a pena tentar. Não deixe de sonhar. Se tem vontade de fazer alguma coisa, se tem vontade de vir dançar, venha. Porque faz bem para o coração, para a saúde e para a alma. Há mais de 40 anos, a minha mãe, Bruna Brasileiro, ela vive a dança, a arte. E eu acredito que essa vivência, essa experiência real que ela teve e que transbordou em mim, falando dessa questão de passar de geração em geração. Eu gosto muito dessa ideia de que a gente trabalha com isso também. Para nossa missão e visão e valores do estúdio, esse transbordar nas nossas alunas, incentivar, que é o nosso foco, são mulheres e crianças. E nós temos isso, nós vivemos isso, e nós temos isso e incentivamos isso no estúdio, quando a gente cria um plano, por exemplo, para mãe de bailarina, que se estende para avó de bailarina, nós temos esse plano porque faz sentido eu incentivar
a mãe, a avó, quem traz aquela criança para cá, a também fazer parte disso. Porque nós acreditamos nisso, que o exemplo, ele arrasta. Quando a criança, ou quando a mãe às vezes vem e depois ela tem a filha, quer colocar a filha também. Quando as duas fazem essa atividade, ou qualquer outra atividade que seja, juntas, isso torna elas mais unidas. Eu acho que fortalece essa família. Então é sobre isso, transformar vidas, unir, ter exemplo a seguir das mulheres, das crianças. Esse é o nosso foco aqui. Afinal de contas, o estúdio ele foi criado com essa base, entre mãe e filha. A gente começou com a minha mãe. A minha trajetória vem há mais de 40 anos, né? E ela viu nessa minha trajetória um bom exemplo a ser seguido. Tanto é que ela é meu braço direito aqui no nosso gigante. De geração em geração, o estúdio ele está aqui na cidade de Santa Isabel há mais de 13 anos. Mãe e Ilha, uma se completando na outra. A gente passa para as nossas alunas aquilo que realmente interessa, que é a união, o bem-estar, né? É muito bom você chegar no dia cansado, em casa, trocar de roupa rapidinho e vir para o estúdio, ter o seu momento, compreende? E isso é importante. E nós temos diversas vovós, mamães que entraram aqui para trazer sua filha e depois começaram a dançar. E se sentem totalmente realizadas, felizes. Nós temos relatos, nós se sente livres, né? Para ter aquele momento que é só delas, do qual acho que todo mundo, nesse mundo que vivemos hoje em dia, nessa correria maluca, é importante. Então a avó vem trazer a netinha para o balé, de repente se depara com uma dança aqui, né? E vem fazer uma aulinha experimental, e isso é legal. Eu ver elas saindo felizes, para mim é uma satisfação. Isso é importante. Sentem vivas de novo. Elas acham que elas não poderiam mais fazer aquilo, ou nem passam na cabeça delas. Isso é uma coisa que, na verdade, minha mãe fala sempre, e eu tô lembrando agora, que ela fala que ela resgata essas mulheres, essas senhoras, às vezes, enfim, mulheres 40 mais, que sim, elas se sentem que não são capazes mais, ou que elas só vivem para cuidar da casa delas. Acho que só tem isso, a casa, o marido, ou a neta, ou a filha, e elas esquecem dela. E quando elas vêm aqui, numa aula experimental, parece que elas viveram uma coisa de outro mundo, porque elas não imaginavam que elas conseguiriam fazer aquilo ainda. Ou que conseguiriam fazer porque nunca fizeram, nunca se permitiram fazer. Eu tenho uma aluna maravilhosa, linda. Ela chegou aqui, ela sempre teve vontade, né, de fazer a dança cigana. Porém, ela tinha vergonha. Então a gente puxou ela aqui, colocamos ela para fazer. E eu falei para ela, você deve ter um sonhozinho aí, ó, guardadinho. Por que não explorar isso aqui agora? Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, é porque eu sou dura. Não, gente. Vocês podem. É só vocês terem a força de vontade e vir fazer. Isso é bom. Porque quando ela terminou a aula, ela falou assim, Bruna, olha, chorou de emoção. Ela falou, nossa, quanto que eu imaginei que eu ia fazer uma dança. Seja ela qual for, dança do ventre, balé, jazz, não importa. O importa é o teu momento. Eu danço desde pequena, em volta da saia da minha mãe. Eu lembro de flashes assim, sempre com ela, participando de alguns eventos e de aulas. Quando a gente é criança, é muito incentivo da mãe. Olha só a importância. Como muitos estudos revelam, e psicólogos também, a gente acha fácil essas referências sobre essa questão da infância. A importância de incentivar, né, as crianças às atividades, a dar acesso quando está nesse período. Porque o que você vive na infância, o que você consome, as suas experiências ali, você carrega para o resto da vida. Tanto que muitas
mães vêm no estúdio e falam isso, né? Um exemplo. O sonho da minha filha é fazer jazz, balé. Mas será que é o sonho dela mesmo ou é o seu sonho? Porque tem a ver com isso, com o que você viveu, quais foram as suas experiências ou não experiências que você teve quando você era pequena. E aí você carregou isso para a fase adulta. Aí você quer viver depois, né, o que você não viveu. Quando a gente mudou aqui para a cidade de Santa Isabel, que é onde o nosso estúdio é localizado, foi um momento de fazer uma escolha, de me esforçar mais, de estudar para uma modalidade específica. E aí eu comecei a me especializar. Hoje eu sou a diretora artística e professora aqui do estúdio. E eu também me formei em 2010, é a minha primeira formação em gestão de recursos humanos, em maquiadora também. E eu não larguei nada disso, eu uso muito, inclusive aqui dentro do nosso estúdio. Nada foi perdido, né? Nenhum conhecimento é perdido. Eu escolhi trazer e focar no estúdio de dança. Então aqui dentro é onde eu uso todas essas experiências, esses cursos e continuo me especializando, né? Estou fazendo a minha segunda formação, licenciatura em dança. A importância do estúdio de dança na cidade é gigantesca, pelo fato de fomentar a cultura, a arte, o empreendedorismo, fomentar a economia, o turismo. E através da dança transformamos a vida e a mentalidade de muitas mulheres e crianças com o que nós fazemos, porque dançar é mais do que mover o corpo, é libertar a mente, fortalecer a autoestima, criar conexões reais e se reconectar com quem realmente somos. A dança transforma de dentro para fora, a arte é ferramenta de mudança e é isso que nos move todos os dias. Santa Isabel tem um potencial enorme, cheio de talentos e histórias que merecem ser vistas, ouvidas e celebradas. Juntos estamos deixando um legado. Então, vamos dançar, vamos sonhar, vamos transformar, porque quando a dança se encontra com a paixão, o impossível se torna possível. Juntos vamos continuar a escrever essa história de transformação e celebração da vida. Vamos fazer de Santa Isabel um palco para o mundo.